Olá, boa tarde. 24 de abril, ótima quarta-feira para você. Vamos aos destaques do NT Sul. Uma semana para o fim do prazo para declarar o imposto de renda. 42% dos gaúchos ainda não entregaram a declaração. Fraude em exames toxicológicos de taxistas em Porto Alegre. Trânsito lento, carros demais. Frota de Cachoeira do Sul é a maior da história da cidade. Nada de bagagem de mão fora dos padrões. Começa hoje uma campanha educativa no aeroporto Salgado Filho para evitar que as bagagens de mão estejam fora do padrão em voos nacionais. Agrotóxicos cancerígenos são encontrados em água que abastece uma em cada 4 cidades brasileiras. Na água dos cachoeirenses tem pelo menos 3 tipos de pesticidas. Essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. Meio-dia 2 pelo horário de Brasília e a gente começa o NT Sul de hoje com uma história no mínimo curiosa. Quanto você tem na sua conta bancária agora? Provavelmente você sabe. Mas qual seria a sua reação se você fosse a um caixa eletrônico ou abrisse o aplicativo do seu banco e descobrisse que tem 120 bilhões de reais na sua conta? Eu disse 120 bilhões de reais. Ficou bilionário do dia para a noite. Pois foi isso que aconteceu com um carioca nesta semana. O designer do Rio de Janeiro, Paulo de Oliveira, se tornou da noite para o dia o homem mais rico do Brasil, com uma fortuna de 120 bilhões de reais. Ele ultrapassou até mesmo o banqueiro Joseph Safra, que lidera a lista com 98 bilhões. Mas o status de bilionário não durou muito tempo, já que tudo não passou de um erro cometido pela Caixa Econômica Federal. As informações foram divulgadas pela Rede TV. Eu fiquei com medo, né? Porque da onde vinha tanto dinheiro, né? Então, naquele dia, no sábado à noite, eu fiquei até pensando assim, eu não vou querer dormir aqui em casa sozinho, né? Porque podia, de repente, sei lá, eu estar sendo usado como ponte para alguma coisa, alguém depositou na minha conta para depois vir atrás. Poderia ser apenas uma história curiosa para Paulo contar aos amigos, mas o erro acabou causando dores de cabeça. Por conta da quantia depositada, o sistema identificou uma transação suspeita e automaticamente bloqueou a conta do designer por um período de 5 dias. Ele descobriu a falha no caixa do supermercado. Quando tentou pagar a conta, o cartão estava bloqueado. Fiquei sem dinheiro, né, no final de semana, e sorte que eu tinha alguma comida em casa, né? A Caixa informou que o problema afetou também outros clientes, mas que a falha já está resolvida. O designer agora pretende processar o banco por danos morais por ter ficado impossibilitado de movimentar sua própria conta. Ficou impossibilitado de movimentar a sua conta durante um bom período e ainda foi alvo de uma investigação na Caixa Econômica que gerou bloqueio até apurar a origem desse dinheiro. Nada de ficar bilionário, só transtorno, viu? É isso aí. 12:04 pelo horário de Brasília e a 7 dias do final do prazo, 58% de declarações do imposto de renda esperadas no Rio Grande do Sul foram entregues. O valor representa 1.200.000 contribuintes de um total de 2.100.000. O número é considerado normal pela Receita Federal, já que é comum que as pessoas deixem para os últimos dias. O contribuinte procure o mais rápido possível elaborar sua declaração, enviar sua declaração, porque ainda daria tempo até 30 de abril dele verificar se tem alguma irregularidade ou que ele poderia fazer outra forma de tributação dele, entre o completo ou simplificado. Ele esqueceu de informar uma despesa médica. Os valores da restituição serão pagos em 7 lotes a partir do dia 17 de junho. Vale lembrar que neste ano é obrigatório informar o CPF do dependente. É preciso atenção nos detalhes para não cair na temida malha fina. A sua declaração com bastante tranquilidade, verificando se ele deixou de informar algum rendimento tributável e qual é o que a gente tem observado que há um esquecimento, vamos dizer assim, em relação ao rendimento do dependente. É possível destinar 3% do valor devido para o Fundo da Criança e do Adolescente de diferentes cidades ou regiões. Para isso, é preciso optar por fazer a declaração pelo modelo completo. Se o programa apontou que o bom para ele é com base na tributação com deduções legais ou formulário completo, como se diz,
Já ele acessando a ficha doações diretamente ao ECA, essa ficha, ao abrir, ela vai informar no canto à direita o valor que ele pode destinar. A economia brasileira fechou 43.196 empregos com carteira assinada em março deste ano, segundo números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério da Economia. Esse foi o primeiro resultado negativo em 3 meses. A última vez em que o Brasil havia registrado demissões foi em dezembro do ano passado, com o fechamento de 341.621 postos de trabalho com carteira assinada. Em Cachoeira do Sul, o saldo foi positivo, com 83 postos de trabalho formais. O saldo é a diferença entre as contratações, que ficaram em 434, e as demissões, registradas em 351 neste período. Em relação aos dados divulgados em fevereiro pelo Ministério do Trabalho, Cachoeira fechou o mês de março com 3 empregos a menos do que o registrado em fevereiro, quando foram gerados 83 empregos formais. O maior número de demissões se concentrou na agropecuária, com desligamento de 35 empregados. E o saldo positivo ficou no comércio, com a geração de 4 novas vagas de trabalho formal. O retorno dos controladores de velocidade. Aqui em Cachoeira do Sul, o prefeito Sérgio Gnatti pediu a reativação de 2 lombadas. Na região metropolitana de Porto Alegre, os equipamentos instalados pela Polícia Rodoviária Federal já estão funcionando. O prefeito de Cachoeira do Sul, Sérgio Gnatti, quer a reativação das lombadas eletrônicas instaladas no bairro Fátima e na Avenida Marcelo Gama. A solicitação é uma sugestão do vereador do PRB, Gilmar Dutra. Um ofício foi enviado ao superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Delmar Pellegrini Filho, na terça-feira. Segundo eles, os equipamentos são imprescindíveis para a fiscalização eletrônica ostensiva nos 2 trechos. Nas últimas semanas, os usuários da BR-116, da BR-290 e da Rodovia do Parque, nos trechos da região metropolitana, têm percebido a instalação de equipamentos que são idênticos aos controladores de velocidade das rodovias federais e estaduais. 7 deles já foram identificados entre Novo Hamburgo e Guaíba. Eles estão surgindo no momento em que a Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, no Rio Grande do Sul, está com o contrato de instalação dos pardais suspenso, após questionamentos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro. Os equipamentos são de propriedade da Polícia Rodoviária Federal. Eles são contadores de fluxo, que auxiliam os policiais nas ações planejadas. Foi descoberto exames toxicológicos falsos de taxistas em Porto Alegre. O exame é obrigatório na capital desde o ano passado e é usado para detectar consumo de substâncias psicoativas, drogas, pelos motoristas. A empresa pública de transporte e circulação de Porto Alegre descobriu falsificações nos exames toxicológicos entregues pelos taxistas. O exame se tornou obrigatório a partir da Lei dos Táxis, sancionada em julho de 2018. Deve ser feito anualmente e é um dos requisitos para a emissão da identidade do condutor, o chamado carteirão. A análise identifica substâncias ilícitas até 6 meses após o consumo. O prazo final para a entrega dos laudos foi o mês de dezembro. Neste, por exemplo, o condutor fez o exame, mas o positivo para a cocaína foi alterado para negativo. Outros documentos são cópias, apenas com troca do nome. As alterações que eram feitas no documento, elas eram visivelmente grotescas, assim. Então, modificava-se o nome, modificava o resultado do exame, né? Então, assim, como a gente conseguia verificar a autenticidade desses documentos, ali se verificou que esse documento, na realidade, de fato, não existia. De acordo com a EPTC, foram identificados até agora 101 laudos alterados. A partir da análise completa dos 6.000 exames, o número de fraudes deve aumentar. Um processo administrativo foi aberto para apurar os casos. Confirmada a fraude, os permissionários podem perder a concessão e os condutores suspensos por até 5 anos. Cópias das análises adulteradas foram enviadas ao Ministério Público para investigação, que também apura a suposta venda de laudos aos taxistas. Conforme a assessoria do MP, as investigações seguem em andamento, conduzidas pelo promotor de justiça Flávio Duarte.
Após se movimentarem para uma nova greve entre os caminhoneiros, a categoria se reuniu com o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, esta semana. Foram quase 5 horas de reunião discutindo reivindicações dos caminhoneiros. Ficou acordado que não haverá paralisação a partir do dia 29, próxima segunda, como era previsto pelos motoristas. Na reunião, os motoristas apresentaram suas insatisfações e as principais demandas da categoria. A audiência com o ministro resultou em uma série de compromissos firmados e o entendimento mútuo entre o governo e os caminhoneiros. As medidas discutidas com o governo foram compreendidas em 3 categorias de urgência para a execução: curto, médio e longo prazo. Compromissos para curto prazo: fiscalização efetiva da referência de custo do piso mínimo do frete. Celebração de um termo de compromisso com as entidades representativas da categoria para tornar mais efetiva a fiscalização. Estudar a eliminação de multas desnecessárias aos caminhoneiros. Transferência do custo do diesel para as planilhas do piso mínimo do frete. Resolver as questões relacionadas à Conab, identificando quais as travas que impedem a contratação do autônomo e otimizar esse processo. Compromissos para médio prazo: formação de cooperativas para a aproximação do caminhoneiro à carga, inibindo assim a atuação de atravessadores no processo de negociação. Construção de mais pontos de paradas. Compromissos para longo prazo: aquecimento da economia e, consequentemente, elevação na demanda de fretes. Durante a reunião, que durou quase 5 horas, o ministro prometeu reajustar a planilha da tabela do piso mínimo do frete, uma das principais reivindicações dos caminhoneiros. O ministro disse ainda que vai intensificar a fiscalização do cumprimento da tabela de frete mínimo, com a participação dos caminhoneiros, e atrelar o reajuste da tabela ao preço do diesel. Nas últimas semanas, houve um racha entre os caminhoneiros. Uma parte acreditava que a única forma de o governo ouvir suas queixas seria fazendo uma nova paralisação, o que foi afastado na segunda-feira após a reunião. Do outro lado, estavam aqueles que preferiam aguardar mais um tempo e continuar negociando com o governo melhorias para os caminhoneiros. Por trás da decisão está a delicada situação financeira dos motoristas que estão endividados e não podem deixar de faturar nesse momento. Após a reunião, ficou temporariamente descartada a possibilidade de uma nova paralisação. De uns anos para cá, os cachoeirenses reclamam que o trânsito está mais lento, que levam mais tempo para ir de carro de uma ponta até a outra da cidade. E eles têm razão, viu? A frota é a maior da história de Cachoeira do Sul. Segundo o Departamento de Trânsito do Estado, existem mais de 50 mil veículos circulando por aqui. 2019 é um marco nas estatísticas de trânsito em Cachoeira do Sul. Pela primeira vez, a frota ultrapassa 50 mil veículos. Segundo dados do Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul, são 50.190 até março. 279 veículos a mais que no ano passado. Deste total, mais de 30 mil são automóveis. Cerca de 9 mil são motocicletas, motonetas e ciclomotores. Cerca de 1.680 caminhões, mais de 2 mil reboques e mais de 6 mil são utilitários, caminhonetes e caminhonetas. Há 10 anos, a frota aqui era de 31.208 veículos, praticamente 19 mil a menos que hoje. O relatório completo tem 42 páginas e está disponível no site do Detran do Rio Grande do Sul. Nele, consta a frota total em circulação de cada município e ainda a quantidade por tipo. 12:15 pelo horário de Brasília, vamos de interação.
Você que curtiu a nossa página, que curtiu o ao vivo de hoje em facebook.com/TV Cachoeira, é hora de eu falar com você aqui, viu? A Mari Borne, boa tarde, Darcy Visão, uma excelente quarta-feira a todos. Para você também, Mari, um abraço para você e para o Joãozinho também. Tainara Vieira Milanese, bom dia, querida Darcy, aqui em Porto Alegre, ligada nas notícias da minha cidade. Ontem foi aniversário do meu querido pai, é o Amauri Milanese, pai da Tainara. Mandei mensagem aqui, mas não deu para ler ontem, mas está aqui registrado agora. Um abraço grande para o Amauri Milanese, pai da Tainara Vieira Milanese, que fez aniversário ontem. Deus abençoe sua vida, viu? De todos os familiares também. Muito obrigada pelo carinho e pela mensagem, Tainara. Cleide Herring, ou Rebem, eu não sei exatamente como pronuncia, mas um abraço para você. Está sempre participando conosco aqui, né, Cleide? Oséias Pereira dos Santos também está dando um abração aqui para todos, para você também. Luciana Machado dos Santos, Fabiano Haddad, Crislaine Pinheiro e Lucas Nascimento. Todos deixaram mensagem para a gente no VT, no vídeo ao vivo lá do Face. Muito obrigada a todos pelo carinho, viu? Finalmente, os universitários da UFSM, Campus Cachoeira do Sul, estão pagando a passagem de ônibus de acordo com o combinado entre a Prefeitura e a empresa de transporte TNSG. Ou seja, R$ 3,70 e não R$ 4,20, como vinha sendo cobrado desde o mês de março. Mas, para que isso acontecesse, a empresa precisou ser notificada pelo município. A carteirinha fica R$ 2,10. R$ 4,20. A carteirinha fica R$ 2,10. Esses dois estudantes da UFSM, Campus Cachoeira do Sul, agora seguramente representam a minoria entre os que utilizam o transporte coletivo e pagam R$ 2,10 por viagem. Este valor corresponde à meia passagem da linha interdistrital da Ferreira, que também passa no campus. Nos últimos dias, na linha que vai somente até a universidade, a passagem baixou e tem como referência o preço da linha urbana, ou seja, R$ 3,70. Nós confirmamos com o serviço de atendimento da concessionária. Oi, eu preciso saber o preço da passagem para o UFSM. R$ 3,70. R$ 3,70. Isso. A queda no preço das passagens aconteceu a partir de notificação da Prefeitura recebida pela TNSG dia 12 de abril. O documento ressaltava que a linha até o FSM é urbana e, por isso, deveria ter o valor revisto pela empresa. Desde março, quando começaram as aulas no novo campus, a empresa de ônibus cobrou a passagem dos estudantes baseada no valor interdistrital de R$ 4,20. Nós mostramos aqui no NTSul a inconformidade dos acadêmicos e o desencontro de informações entre a empresa de ônibus, que cobrava a mais, e a prefeitura, que garantia a tarifa base de R$ 3,70. Precisou a direção da universidade e os estudantes reclamarem diretamente na prefeitura para a situação se reverter a partir de notificação emitida pelo município. E se você está pretendendo viajar de avião, atenção! Começa hoje uma campanha educativa no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, para evitar que volumes com tamanho inadequado sejam embarcados em voos nacionais. É a conhecida bagagem de mão, aquela que vai junto com o passageiro. A ação deve se estender até o dia 12 de maio. A partir de 13 de maio, quem viajar de Porto Alegre para outro ponto do Brasil e tiver essa bagagem fora do padrão, vai ter que despachá-la no check-in da companhia. E tem ainda a possibilidade de cobrança de taxa, conforme o tipo da franquia da viagem. A partir de agora, o tamanho do utensílio de viagem, que pode ser levado como bagagem de mão em voos nacionais sem custo adicional para os passageiros, é de apenas 50 centímetros de altura por 35 de largura e 25 centímetros de profundidade. O peso não pode ser além de 10 quilos. A dificuldade também na descida, é aquele monte de mala voando, tu não sai do lugar, tu não consegue sair do teu banco. Se tu não, antes do avião aterrissar, tu tem que ficar ali presa, também é a maior dificuldade, que despencando aquele monte de barco que a maioria das pessoas querem, e também o preço, que aumentou bastante, né? A maioria das pessoas pegam suas mochilas, suas bagagens grandes, que nem aquela malinha ali, começa a tirar lá de cima, quase derrubar por cima da cabeça das pessoas. Todo mundo quer aproveitar, porque é incluso a ida da bagagem, né? De mão, não cobrando, porque aumentou bastante o preço da bagagem que vai lá embaixo, né?
Acostumada a idas e vindas em aeroportos, a Mariângela analisa esta limitação nas bagagens de mão como um ponto positivo e até necessário. Já está meio que automático, as pessoas já absorveram a ideia, e já faz algum tempo que isso está acontecendo e agora realmente estão fiscalizando mais. Tanto que além do peso dos 10 quilos, está sendo bastante rigoroso o tamanho da bagagem. Então as companhias têm uma caixa de papelão e eles colocam uma malinha ali dentro. E se a caixa estufar, então é porque a mala está fora de padrão. Daí não passa, aí tem que pagar, voltar lá no guichê, pagar e despachar a bagagem. Esse regramento é bom ou é ruim? É bom e é ruim. É bom no sentido de que as tarifas são proporcionais à bagagem que se carrega. Então, quando a gente procura um baixo custo, essa tarifa sem bagagem ela é mais interessante. Então, a gente também não pode considerar que é todo ruim, já que a gente está pagando menos. É o custo-benefício. É ruim porque realmente as pessoas têm que se adaptar, levar menos coisas, e tal. E também o lado interessante é que antigamente carregavam muitas coisas em cima, Então as pessoas quando iam descer do avião carregavam 3, 4 sacolas. Agora não. Então tá mais organizado dentro da aeronave. A checagem do tamanho e peso das bagagens, instituída pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas, está sendo implementada de forma gradual nos aeroportos. Inicialmente, os passageiros serão orientados e, posteriormente, se com bagagens fora do padrão, terão que despachá-la mediante pagamento que pode variar de R$ 59,00 a até R$ 220,00. A seguir, agrotóxicos cancerígenos são encontrados em água que abastece uma em cada 4 cidades brasileiras. Em Cachoeira do Sul, tem pelo menos 3 tipos de resíduos. No comentário de Francisco Bastos, a construção de cidades saudáveis, uma estratégia viável para melhorar a qualidade de vida da população. E faltam medicamentos na farmácia do SUS de Cachoeira do Sul. Os detalhes depois do intervalo. O NT Sul já está de volta, 12h27 agora pelo horário de Brasília. Deixa eu mandar um alô aqui para o pessoal que está interagindo conosco no nosso WhatsApp. Se você não tem ainda o número do nosso WhatsApp, deixa registradinho aí no seu telefone. Quando você quiser interagir com a gente, mandar mensagem, fotos, adoro fotos, e também sugestão de reportagem, viu? É muito bem-vindo porque você constrói o NT Sul juntamente com a gente. Deixa eu mandar um beijo grande aqui, deixa eu ver como o nome dessas gatinhas lindas aqui, a Sofia e a Wendy. Deixa eu mostrar a foto para vocês. Olha que meninas mais lindas. Lindas, né? Elas são filhas da Fernanda, deixa eu ver, Fernanda Rosa, aqui de Cachoeira do Sul. Obrigada, Fernanda, pela mensagem e pela foto das meninas, viu? São lindas as suas filhas. Uma ótima tarde para você. Deixa eu ver quem está falando aqui. Hoje é aniversário da minha sogra, é o Paulo Chu, de Gravataí. A dona Eni é de Cachoeira do Sul, ela mora no bairro Santa Helena. Então, um abraço grande aí para a sogra do Paulo Chu, que está fazendo aniversário hoje. Deus abençoe a senhora, tudo de bom, viu? Obrigada pela mensagem, Paulo. Simone Dias e o gurizinho dela, o Matheus, aqui do centro de Cachoeira do Sul, um abraço para vocês. Obrigada pela mensagem. Tem mais mensagem aqui, oi Darcy, manda um oi para nós, com certeza, com todo carinho. Genesia, o Vanger e também o Gustavo, Deus abençoe vocês, tudo de bom. É lá do bairro Universitário. Gente, a quase cinquentenária Cooperativa de Eletrificação Rural Centro Jacuí Limitada, a Seletro, deverá perder a configuração de cooperativa em que os associados têm voz ativa. A Seletro resistiu durante 12 anos para não se submeter à regulação imposta pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que a torna uma permissionária do serviço público, perdendo sua autonomia e terá que atuar sob as normas e supervisão da ANEEL. Além disso, os associados passam para a categoria de clientes. As cooperativas de eletrificação estão com os dias contados. Esse é o entendimento do presidente da Seletro, José Benemídio de Almeida, a partir de adesão à regularização da cooperativa como permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica. Entre as 52 cooperativas do Brasil, a Seletro resistiu até agora à regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica, cujo processo iniciou em 2007. Vai ser um pouco diferente, um pouco mais difícil, porque os
os associados vão perder a condição de associado, vão ser apenas consumidores de energia, como são qualquer um outro que consome energia das concessionárias. Quais os principais pontos, inicialmente, de perda, pode-se dizer assim, para a estrutura cooperativada? A estrutura cooperativada perde o seu associado, porque o primeiro ato que tem que fazer o presidente é doar todo o patrimônio da cooperativa, patrimônio de redes e de transformadores da cooperativa para a União. A União é que vai, daí para diante, somar no seu patrimônio dentro do Estado o valor da Seletro. Nesses 12 anos de resistência às normas do governo federal, a Seletro foi punida com redução nos descontos que sempre teve. Benemide explica que, por um certo período, os associados contarão com esses descontos novamente, mas que deixarão de ter voz ativa na empresa e que terão as tarifas de energia elétrica definidas pela ANEEL. O caminho, a partir de agora, é tentar negociar com a Agência Nacional de Energia Elétrica a melhor estratégia de sobrevivência da Seletro. A proposta será elaborada por técnicos e deve receber o último voto dos associados na condição de cooperativados. Nós vamos ter que contratar alguém que já trabalhou para essa finalidade para outras cooperativas, para poder realmente, né, fazer o caminho correto, o caminho certo, para nós tentar, de uma forma melhor, assinar o melhor possível para a cooperativa Seletro esse processo. Uma Assembleia Geral vai ser necessária? Depois que nós tivermos todo o que nós vamos apresentar à ANEEL, sim, nós vamos chamar uma Assembleia Geral da Cooperativa para aprovar essa proposta, para poder realmente, aí sim, assinar com a ANEEL, né, se a ANEEL vier também a aceitar a nossa proposta ou fazer algum ajuste, né, para poder assinar esse processo da melhor maneira possível para o nosso associado e para a cooperativa. A Prefeitura de Cachoeira do Sul ainda não foi comunicada oficialmente, mas a Corsan possui um plano alternativo que poderá agilizar e baratear a meta de 100% no recolhimento e tratamento do esgoto urbano da cidade. Paralelamente à utilização da rede já construída, em locais específicos haveria o serviço de limpeza das fossas sépticas já existentes. Cachoeira do Sul possui com a Corsan contrato onde consta o compromisso da estatal proporcionar ao município 100% de cobertura quanto à coleta e tratamento do esgoto urbano até o ano de 2021. Com o que já foi construído e a partir de todas as residências conectadas a essa rede, a cobertura local passará a 45%. Ainda falta 2 anos para vencer o prazo de cobertura plena, mas a Corsan trabalha com a possibilidade de um sistema paralelo ao da rede já existente que poderia representar mais agilidade e menor custo para a universalização da coleta e tratamento de esgoto. A maioria das casas, né, as residências, tem fossas sépticas que devem ser limpadas regularmente. O que acontece? Elas não são limpas, não tem essa limpeza com regularidade e acaba ela contaminando o meio ambiente. Aí não, se considera que o esgoto não está tratado. O que a gente fez? Né? A gente conversou com o Ministério Público, com a FEPAM, né, que cuida do meio ambiente, né? Com todos os órgãos, enfim, a GERGS, e se estabeleceu que um dos sistemas também possíveis seria a questão da gente fazer o tipo de uma assinatura. A Corsan, uma vez por ano, ela se compromete, mediante uma assinatura, um convênio, então, de fazer essa limpeza dessas fossas. Não no centro da cidade, digamos assim, cidades como Cachoeira, enfim, cidades maiores, aí tem que ser tratamento com separador absoluto. Mas na periferia, cidades menores, tá, pode ser essa questão da limpa-fossas, tá, que é isso que a gente está implantando. Nós vamos conversar com o município para ver se tem interesse que seja assim. O município não teria nenhum prejuízo, na verdade, aquela questão da cobrança, o 100% dessa cobrança fica no município, né, sendo que aqueles 30% ficam para a prefeitura. Não muda nada essa sistemática, né, e o esgoto vai ser considerado tratado. O presidente da Corsan garante também que essa ideia de limpeza programada das fossas sépticas é ideal para regiões pouco habitadas, na periferia da cidade e em locais com desnível de solo acentuado.
Ele pretende, nos próximos dias, se encontrar com o prefeito Sérgio Gnatti para expor o projeto, que somente será implementado se houver concordância por parte do município. O secretário de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ronaldo Toné, confirma que oficialmente o município ainda não foi oficiado de nada, mas tem consciência que o contrato entre Prefeitura e Corsan não é específico quando trata da forma como se dará a universalização do serviço de esgoto. A cláusula fala em universalização da coleta e tratamento de esgoto. Não especifica se isso vai ser feito através de um veículo que coleta esse esgoto da fossa séptica ou do Poço Negro, ou através da tubulação de esgoto, como nós conhecemos, que é colocado no subsolo das ruas. Não há essa especificação. Em tese, poderia. Mas é óbvio que isso parte de uma negociação, do interesse também da municipalidade, de que isso possa ser adotado. Um coquetel que mistura diferentes agrotóxicos foi encontrado na água de uma em cada 4 cidades do Brasil, entre 2014 e 2017. Em Cachoeira do Sul foram encontrados resíduos de 3 agrotóxicos: atrazina A, DDT e metolacloro. Dos 3 produtos encontrados na água do município, 2 são associados a doenças crônicas, como câncer, defeitos congênitos e distúrbios endócrinos. As empresas de abastecimento de 1.396 municípios detectaram todos os 27 pesticidas que são obrigados por lei a testar entre os anos de 2014 e 2017. Desses, 16 são classificados pela Anvisa como extremamente ou altamente tóxicos e 11 estão associados ao desenvolvimento de doenças crônicas como câncer, malformação fetal, disfunções hormonais e reprodutivas. O mapa da toxicidade da água foi feito pelo Ministério da Saúde em parceria com a Repórter Brasil, a agência pública e a Public Eye. O estudo foi construído a partir de dados obtidos em abril de 2018 e não reflete atualizações feitas após este período. Em Cachoeira do Sul, os testes indicaram a presença dos agrotóxicos atrazina A, metolacloro e DDT, este último que inclusive é proibido no Brasil. Ele é classificado pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer como provavelmente cancerígeno para humanos. Estudos encontraram associações positivas entre a exposição ao DDT com o câncer testicular e câncer de fígado. Houve também fortes evidências experimentais de que o DDT pode afetar os sistemas imunológico e sexual. O agrotóxico DDT está na lista da Pesticide Action Network, avaliado como altamente perigoso. O Ministério da Saúde salientou que os dados da pesquisa não estão consolidados e que, portanto, não é possível, no momento, fazer uma avaliação sobre a situação da qualidade da água. A nota do Ministério diz ainda que a exposição aos agrotóxicos é um problema de saúde pública e cada situação deve ser analisada individualmente à luz do histórico de dados e dos valores de referência da legislação. Na cidade vizinha, Santa Cruz do Sul, município da região centro do estado, a Promotoria de Defesa Comunitária abriu inquérito para apurar a existência de agrotóxicos na água distribuída na cidade. O promotor Érico Barim afirmou que pretende buscar mais dados sobre o estudo feito na água em Santa Cruz. Ele também quer solicitar esclarecimentos para a Corsan. A intenção é que a empresa forneça análises específicas quanto à presença de agrotóxicos na água, mas a apuração ainda está na fase inicial. O promotor não descarta pedir que o grupo de assessoramento técnico do Ministério Público também faça uma verificação sobre a presença ou não de pesticidas na água distribuída pela companhia em Santa Cruz do Sul. A Corsan informou por meio de nota que a água distribuída para a população em 317 municípios gaúchos atende rigorosamente à legislação brasileira que determina os parâmetros de potabilidade da água para o sistema de abastecimento e que também são monitorados outros 46 tipos de resíduos na água em atendimento à legislação do estado gaúcho. Já ouviu falar no ditado, é melhor prevenir do que remediar? Essa é a proposta do Movimento Cidades Saudáveis. É uma estratégia de promoção da saúde da população para melhorar a qualidade de vida. É sobre isso que Francisco Bastos comenta hoje. Geralmente a população tem como visão da área da saúde ou da saúde em geral
a questão da medicalização, ou seja, do acesso à assistência através de consultas, exames e assim por diante. Isso não é de todo errado e nem deixa de ser verdadeiro, porque nós temos uma classificação que começa com a promoção da saúde, passa pela prevenção e chega na assistência. Neste momento, por exemplo, nós estamos vivenciando a campanha nacional de vacinação, então estamos na fase da prevenção das doenças. Mas o que é importante de salientar é que nós temos o elemento primeiro desse trio, digamos assim, que é a promoção da saúde, que lamentavelmente ela é colocada sempre secundariamente ou em muitos lugares sequer é priorizada. Nós temos exemplos no mundo todo, especialmente no Canadá, que tem um sistema de saúde dos melhores do mundo, de que esta ação justamente é a que tem o maior enfoque. Inclusive nos anos 70 nós tivemos neste país a implantação das cidades saudáveis. O que seria isso? São várias ações intersetoriais que levam o conjunto da população a ter acesso a bens públicos que previnam as doenças e que lhe deem qualidade de vida. Então, parques, entra a questão do lazer, parques bem cuidados, seguros, calçadas, locais para lazer em condições de uso da população e um incentivo muito grande a momentos de confraternização da população, o que leva, sem dúvida nenhuma, a uma saúde mais qualificada e com resultados mais efetivos do que simplesmente nós termos ações mais diretas em termos do tratamento de doenças. Neste contexto de promoção da saúde, nós temos os hábitos saudáveis de vida, que envolve alimentação saudável, a prática de exercícios físicos, o combate ao fumo e ao álcool, ao uso de drogas e assim por diante. Todos esses aspectos confluem para que tenhamos uma resistência maior frente a alguma enfermidade que porventura possa surgir. E principalmente nós termos aquilo que é o que deve ser buscado pelo homem, que é o encontro da felicidade. Então, corpos saudáveis, uma mente saudável, ela é, digamos, um pressuposto importante para evitarmos as doenças. A assistência ela é importante e fundamental, mas nos casos em que superemos as outras duas etapas, a promoção da saúde e a prevenção das doenças, a assistência ela se coloca como importante e imprescindível. Mas levemos adiante essa ideia, cobremos dos nossos dirigentes e que tenhamos condições de usufruir de espaços públicos como calçadas bem cuidadas, praças limpas e seguras e locais para caminhadas ou uso, inclusive, de bicicletas. Por isso que nós temos todo um conjunto de estudos que provam que aquelas populações ou aquelas localidades em que isto é priorizado, as condições de saúde, os indicadores epidemiológicos mostram com clareza o quanto práticas ou hábitos desta forma são importantes. Esse seria o ideal, realmente, promover saúde, prevenir doenças, não apenas tratá-las. Mas, infelizmente, esse ideal ainda está bem longe da nossa realidade. Falta estrutura até para os serviços básicos da saúde, como medicamentos, por exemplo. No mês passado, a Prefeitura de Cachoeira do Sul divulgou que seria publicada em seu site, no início de cada mês, uma lista com os medicamentos disponíveis na farmácia do SUS. O problema é que isso aconteceu apenas uma vez, no dia 15 de março. O repórter João Paulo está na farmácia do SUS e conversa com o responsável para saber o porquê das informações não estarem disponíveis para a população. Boa tarde, João Paulo. Pois é, Darcy, boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores da TV Novo Tempo. Na verdade, dois são os questionamentos. O primeiro deles, a falta de alguns tipos de medicamentos da farmácia do SUS aqui em Cachoeira do Sul e, conforme prometido pela Prefeitura, a lista divulgando
a quantidade e os tipos de medicamentos disponíveis na farmácia que foi publicada, foi divulgada apenas uma vez. Nós vamos conversar com o Ricardo Rodrigues, que é o farmacêutico responsável pela farmácia do SUS. Ricardo, existe realmente o que falta na farmácia do SUS hoje aqui em Cachoeira? Realmente existe falta de algumas medicações. Isso é devido ao aumento de preço de algumas empresas que quiseram aumentar os preços. Já foi comprada essa medicação, só que esse processo está parado da administração para verificar se o aumento realmente é necessário, se dá para ser disponível esse aumento. Quanto à listagem de medicamentos, a gente vai divulgar no mês de maio agora a atualização das medicações disponíveis e todo começo de mês a gente vai estar atualizando essa lista. Então a ideia agora só não foi atualizado antes porque estava chegando muita medicação estava acabando, mas como esse processo agora está sendo equalizado, a gente vai fazer a divulgação todo começo de mês, começando pelo mês de maio agora. Nós tivemos a primeira divulgação no dia 15 de março e nesse período, até hoje, não foi feita mais nenhuma atualização. Certo. Por que isso aconteceu? Devido à aquisição de grande número de medicamentos e também a falta de alguns que estavam no final do estoque. Agora, como está chegando, a maioria dos medicamentos já chegaram, essa lista vai ficar por mais tempo disponível para a população. Então, não adiantava a gente fazer uma atualização se logo a atualização já ia estar desatualizada, inclusive. Quem é que vai ficar responsável por fazer a atualização e a divulgação desses dados? Bom, a listagem eu mesmo vou divulgar no final do mês. E no começo do mês subsequente, a parte da administração ali na parte da divulgação é feito pela imprensa de Cachoeira, né? Então, tem um canal na prefeitura que é responsável pela divulgação do site. Então, são eles que vão divulgar no começo do mês. Pensando na hipótese de que a lista é atualizada sempre no início do mês e que, usando um exemplo, no dia 15, por exemplo, essa lista já estará desatualizada, mas ela só vai ser atualizada depois de 15 dias. Como é que vocês pretendem trabalhar com isso aí, já que a pessoa pode vir aqui no meio do mês e não ter o medicamento que consta na lista? A gente pede para a pessoa olhar no site, ver se tem o medicamento que ela tem na receita. E antes dela vir para cá, ela liga para o 3724 6068 e verifique com a gente se realmente está disponível essa medicação. Esses medicamentos que ora estão faltando, eles já foram comprados? Existe uma previsão? Dá para se falar num tempo em que já vão estar disponíveis novamente? Sim, já foram comprados, só que a gente não tem uma previsão porque justamente teve aquele problema do aumento do preço. Isso está parado lá na administração, eles estão verificando quem é que quer, outras empresas que querem vender a mesma medicação, mas infelizmente a gente não tem um prazo definido ainda para se resolver isso. É bom a gente frisar novamente, para informações, para dúvidas, o telefone aqui da farmácia. O telefone da farmácia 3724 6068. Quarta-feira de sol com aumento de nuvens. Pancadas de chuva podem ocorrer durante tarde e noite. A umidade relativa do ar fica entre 60% e 90%, mínima de 19, máxima de 26 graus. Na quinta-feira, o dia será de sol com muitas nuvens durante manhã e tarde. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 20, máxima de 23 graus. Já na sexta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante tarde e noite. As temperaturas variam entre 21 e 24 graus. Veja no mapa como fica o tempo hoje. O tempo pode ficar mais quente durante a tarde desta quarta-feira no Rio Grande do Sul. De acordo com a Metsu Meteorologia, o sol aparece com nuvens, mas em diversas regiões ainda são esperados períodos de maior nebulosidade. O sul pode ter chuva e garoa em alguns pontos na primeira metade do dia. Já no fim da tarde, o norte do estado tem chance de precipitação localizada. Pela noite, áreas de instabilidade ingressam pelo oeste, com chuva que pode ser de moderada a forte e acompanhada de raios. O vento, por vezes moderado, sujeito a algumas rajadas. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 27 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 27. Em Passo Fundo, no norte do estado, 26 graus. E em Santa Maria, na região central, 26.
para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 25 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 23. Meio-dia e 49 pelo horário de Brasília. Deixa eu mandar um abraço especial aqui para a Leide Silveira e também para o esposo dela, o Eduardo. Ela escreveu assim: minha amiga querida, manda um alô para o meu esposo Eduardo, nós estamos ligadinhos. E para provar que eles estão ligadinhos mesmo, olha só, ela mandou uma mensagem aqui comigo ao fundo. Um abraço para você, Leide, tudo de bom, viu? Obrigada pelo carinho da mensagem e também da foto. Contrariando o que prometeu durante a campanha, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, enviou para a Assembleia Gaúcha um projeto de emenda à Constituição retirando a obrigatoriedade de plebiscito para a venda de estatais, como a CE, Sulgás e a CRM. O projeto foi aprovado em primeiro turno ontem com 40 votos favoráveis e 13 contrários. Leite explicou o processo numa coletiva hoje pela manhã. Este processo que conduzirá à privatização e que passará, uma vez que seja decidido em segundo turno, a prescindir do plebiscito, vai ajudar o Estado a aderir ao regime de recuperação fiscal, que não apenas nos consolida a posição em relação ao não pagamento da dívida pelo período de 3 anos, prorrogável por mais 3, também vai ajudar o Estado a alcançar novas linhas de financiamento, de crédito, para reestruturar o fluxo de caixa e assim conseguirmos viabilizar o pagamento em dia dos servidores dentro do primeiro ano de governo, como era o nosso compromisso. Mas, além disso, além dos benefícios, dos efeitos para o próprio governo, nós entendemos que essas áreas, em gás, energia elétrica e também na mineração, podem ser melhor gerenciadas pela iniciativa privada. O papel do Estado é regular, fiscalizar, orientar, mas não operar diretamente no que ele acaba sendo ineficiente pelas tantas amarras que tem na legislação próprias do poder público. Por isso, o resultado na Assembleia nos deixa satisfeitos, entusiasmados e, mais uma vez, quero compartilhar esta vitória com cada um dos 40 deputados que enfrentou as pressões legítimas também daqueles interessados em outro modelo, mas que não foi um modelo que prosperou e que foi vitorioso na eleição e que, portanto, tem um espaço na Assembleia Legislativa pela legitimidade da decisão popular no processo eleitoral e agora consagrado pelos 40 votos que tivemos na Assembleia. Uma vez que ela prospere no segundo turno, nós vamos encaminhar os projetos para a privatização efetivamente, que deverão ser 3 projetos individualmente para cada uma das empresas, e aí passaremos a discussão dos pontos específicos sobre os recursos, a questão dos funcionários, a questão de toda a modelagem, a estruturação do processo da venda, serão discutidos oportunamente quando encaminharmos os projetos específicos. O governador garantiu que trabalhará para o aproveitamento no governo dos funcionários das empresas que poderão ser vendidas. Naturalmente, isso dá apreensão às famílias. Nós temos um compromisso de poder identificar todos os caminhos legais possíveis para que funcionários sejam aproveitados, para que funcionários sejam indenizados, para que possamos ter um programa de demissão voluntária que ajude eles a se reestruturarem, a se reposicionarem. Mas eu também quero deixar aqui a tranquilidade para muitos deles. A venda da empresa não é a extinção da empresa. Se fosse extinção, nós estaríamos falando sobre esgotar-se uma possibilidade de um mercado de trabalho. A venda da empresa significa que ela se manterá atuante e, naturalmente, a imensa maioria desses funcionários que têm know-how, expertise no setor são aproveitados. Então, boa parte desses servidores são aproveitados. O que eventualmente não puder ser aproveitado, nós vamos ter que identificar o melhor caminho para que eles possam ter segurança para suas famílias, e isso também vai ser discutido. Com este processo, a gente coloca em dia o presente, mas a gente não tem garantido o futuro se nós não fizermos outras reformas. É por isso que nós temos falado que vamos ter que discutir logo em seguida também processos de reforma em nível estadual de previdência e de planos de carreira do serviço público, para que nós possamos ter uma estrutura de pessoal, de recursos humanos que dê incentivos para a carreira, mas que caiba no bolso, que seja suportável pelo Estado. Senão,
nós vamos resolver o presente e o futuro continuará sendo queimado, porque o crescimento dessa despesa se dá em patamares acima do crescimento da arrecadação e, consequentemente, o que se ajusta agora vai ser engolido por uma despesa crescente. Por isso que é tão importante, e nós temos clareza de que o que tivemos na Assembleia ontem não significa a vitória e a redenção dos problemas do Estado do Rio Grande do Sul, mas é um passo importante, determinante na consolidação de um novo futuro. Por unanimidade, os ministros da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiram na tarde de ontem pela redução da pena do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá. Julgando um recurso apresentado pela defesa, ministros rejeitaram a maioria dos pedidos, entre eles a anulação dos julgamentos anteriores, mas concordaram em reduzir a pena de 12 anos e 1 mês de prisão para 8 anos, 10 meses e 20 dias. Em nota, a defesa do ex-presidente criticou a decisão dos ministros. Para a defesa de Lula, o único desfecho possível é a absolvição do ex-presidente, porque ele não praticou qualquer crime. Pela primeira vez, um tribunal reconheceu que as penas aplicadas pelo ex-juiz Sérgio Moro e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região foram abusivas. É pouco, mas é o início, diz a nota dos advogados de Lula. Os ministros do STJ rejeitaram a alegação de que teria havido cerceamento da defesa e de que não haveria provas e consideraram que o petista é culpado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, ao obter vantagens ilícitas da empreiteira OAS, como revelaram as investigações da Lava Jato. O ex-presidente ainda não cumpriu 1/6 da pena pela condenação por corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do apartamento triplex do Guarujá. E por isso, a decisão do STJ não muda a condição atual de Lula. Pelo Código Penal, esse é o prazo mínimo para que um detento possa progredir para o regime semiaberto. Neste caso, o ex-presidente só poderia progredir para o semiaberto ou prisão domiciliar em setembro deste ano. O NT Sul desta quarta está terminando, mas antes deixa eu mandar os últimos abraços aqui de hoje. Claudinho Teixeira, ele gostaria de lembrar que hoje se comemora 17 anos da Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. Ele é do bairro Medianeira e está mandando uma boa tarde para todos nós aqui. Para você também, Claudinho, tudo de bom, obrigada pela mensagem. Tem também mensagem aqui da Dionara e da Antônia, são do bairro Marina, aqui em Cachoeira do Sul. Elas estão desejando uma abençoada tarde para todos nós. Para vocês também, é claro. Muito obrigada pelo carinho. Tem mais uma mensagem aqui, deixa eu ver, não, esse aqui eu já li, do Adailton. Adailton Bacelar, ele é de Salvador, na Bahia. Ele mandou uma foto aqui, interagindo com o pessoal. Legal, adorei sua foto, viu? Muito boa. Valeu mesmo pelo carinho. Tem mais gente também com a gente aqui no Facebook. Deixa eu mandar um alô aqui para quem eu ainda não falei. Deixa eu ver se eu consigo falar todos os nomes aqui. Maria Inês Moura, Kellen Lisiano Rodrigues, Ezequiel Silas Dutra, Cleusa de Souza, ela está passeando no Mato Grosso do Sul, mas ela é daqui de Cachoeira do Sul. Um abraço para você tão longe, hein? Paulo Roberto Chu, Rosane Silva, Valério Hunter, Marilúcia Geraldo Camargo, Valério Hunter, já falei, Rosane Cassol e Tadeu Giuliane, lá de Maceió. Um abraço a todos vocês, obrigada pelo carinho da companhia e das mensagens. Amanhã, ao meio-dia, eu estarei por aqui, conto, é claro, com a sua companhia. Até lá, uma ótima tarde.